Olá, eu sou o PA. Eu sou o PO e você está no Papo. Hoje nós temos dois convidados muito especiais aqui. Trouxemos dois, né, pra ficar equilibrar, né? Geralmente é 2 contra 1, tadinho do convidado. Agora eles podem ter o Moisés Bicharra e a Emily Barreto. Falei seu nome certo, Moisés? Pronunciei corretamente. Não falo Moisés Bichará. Bichará. Tá vendo? Eu não pronunciei corretamente. Eles têm um ministério digital. Imagino que não seja o primeiro a errar, mas agora eu não errarei de novo. Bichara. Eles têm um ministério digital muito grande, né? Uma presença no Instagram muito forte, uma presença no YouTube também. Vocês têm um canal grande no YouTube, Moisés e Mimi, né? Ela não tá como Emily, tá como Mimi, que é como as pessoas conhecem. Mas queria ouvir de vocês. Vocês se consideram, assim, ter um ministério digital? Ou vocês consideram que vocês têm... Como é que vocês enxergam isso e se apresentem para a nossa audiência também? Fala um pouquinho de vocês aí, o pessoal conhecer quem são vocês, onde vocês estão, o que vocês fazem. Exatamente. Boa tarde para vocês. A gente está muito feliz aí com o convite que a gente recebeu, principalmente de um aplicativo aí tão renomado no mundo, né? Que é o Bíblia JFA, e é uma honra estar conversando com vocês aí. Meu nome, como já foi Moisés Bichará. Não vou errar de novo. Eu sou do Paraná aqui. Uhum. Bom, gente, eu, diferentemente, né, acho que a maioria já sabe, eu venho de Minas, venho da Lagoinha, me casei com Moisés, né, agora a gente está aí construindo a nossa família, nosso ministério, muito legal estar aqui, e vamos estar conversando um pouquinho, né, se quiser começar a responder. Na verdade, a gente, vamos dizer assim, a gente tem um ministério digital, mas esse ministério digital, ele é fruto de um ministério antes de digital, pré-digital. Então nós, tanto eu quanto a Mimi, ela pode falar um pouco dela, mas nós fomos criados em um lar cristão protestante, e nós, desde criança, assim, meus pais me estimularam a pregar o evangelho. Então desde meus 7 anos de idade, eu prego nas igrejas o evangelho. Uau, desde os 7? Desde os 7 anos de idade. Começou cedo, cara. Da hora. Um ponto importante falar é que é meio que obrigado pela minha mãe. Então a minha mãe viu. Obrigado. Como a minha mãe ela viu história? Um dom em mim. A minha mãe viu um talento em mim, ela e meu pai. Eles falaram assim: o Moisés, ele é bom para se comunicar. E aí, quando ela viu esse talento em mim, ela falou assim: ele não vai saber discernir o que é bom para ele ou não agora, então eu vou ter que conduzir isso. E aí ela começou a me mandar ir pregar, e eu falava: mãe, eu não quero, tal. Até que eu fui perdendo a vergonha e fui estimulando. Então isso é um ponto até que eu acho importante hoje em dia. Às vezes eu falo para os pais, o pai fala: mas meu filho não quer ir para a igreja. Geralmente eu falo: mas teu filho não sabe o que é melhor para ele, ele tem 7 anos de idade. Então, assim, ele tem que ir, obrigado, e acabou. E ponto. Então, assim, desde quando eu tinha 7 anos, meu pai e minha mãe me estimularam a pregar, e eu comecei a pregar o evangelho aí desde essa idade. E, inclusive, quando eu estava pregando em uma igreja, meu pai estava pregando em outra igreja, no dia 12 de abril de 2009, ele sofreu um infarto em cima do púlpito e morreu. 2009? Então, eu perdi... 2009, 12 de abril de 2009. Eu estava ministrando numa igreja e ele estava ministrando em outra igreja. E quando ele estava ministrando, ele começou a sentir uma forte dor no peito, aquela sensação, aquela dor no peito e o formigamento no braço esquerdo. E ele teve ali, começou a infartar ali, terminou o culto, chamou minha mãe, foi para o hospital e em 30 minutos ele estava morto. Uau. Daí em diante eu continuei pregando o evangelho, e aí quando surgiu as redes sociais, a gente começou a interagir nas redes sociais, o que a gente já vinha vivenciando, vamos dizer assim, entre aspas, na vida real. E é importante falar de vida real mesmo também, porque a vida nossa digital, ela não é nem 1% do que a gente vive na vida real. Às vezes as pessoas olham pra gente e acham que sabe de alguma coisa da nossa vida. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, eu falei assim, a vida realmente no Instagram não é 1%, a vida no YouTube não é 1% do que a gente vive de verdade.
as coisas, as pessoas acham que conhece a gente, mas acaba que não conhece nada, 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 porque a vida digital é totalmente diferente. Então, foi assim, e a gente considera hoje sim que a gente tem um ministério digital que acaba influenciando muita gente. Deus confiou isso para mim e para Mimi, foi inclusive dessa forma que a gente se conheceu. Ela me conheceu no digital, vendo que eu pregava, e eu conheci ela vendo que ela também tinha uma vida com Deus. Ah, que legal, vocês se conheceram então por causa das redes, não foi alguma coisa... Começou no online. Então não vale você falar que é 1%, pô. Uma parte tão importante da tua vida veio do digital. É 1% que na abre verdade, porta. 1%, Não, eu digo eu assim, entendi. As pessoas, você tá lá, a pessoa acha que te as- conhece, por causa que você tá se expondo lá, mas a realidade das coisas... Mas a E as história pessoas idealizam uma vida perfeita também nas redes sociais. E na verdade não é, né? A gente não, a Mimi costuma falar isso. A gente não vai postar a gente tendo um debate, a gente não vai postar a gente chorando, os momentos tristes. Eu acho que é legal falar isso para as pessoas um pouco assim, desmistificar essa vida perfeita que vem nas redes sociais. Então, deixa eu aproveitar o gancho aqui, porque é até interessante. Sei lá, 70 anos depois, é uma história parecida. Porque meus pais se conheceram dentro de um congresso de jovens batistas no Espírito Santo. Meu pai era o presidente do congresso, da Junta de Mocidade Batista, e a minha mãe era uma congressista de Santos. Então, ele em Vitória, no Espírito Santo, ela em Santos. Ela foi lá para assistir o congresso, se conheceram, e aí trocaram carta, sei lá, umas 4 ou 5 cartas, eu acho. Cartas, eu nunca troquei cartas na minha vida. E era assim, demorava para chegar a carta, né? Assim, posta hoje, chega amanhã, não. Demorava um tempo para chegar a carta. Aí recebia, escrevia, trocava cartinhas ali. Ele foi visitá-la 1 ou 2 vezes e casaram. Então, assim, é uma história, se for pensar aí, é parecido com vocês, né? Vocês se conheceram pela mídia. Ela estava... Mimi de Minas, então, né? Ela estava lá em BH, lá na Lagoinha, e você aí no Paraná. E aí, então, como é que foi? Vocês se conheceram, trocaram... A carta devia ser... Não é nem mais e-mail, Era um né? DM, né? Não O é nem direct mais- do Instagram. Eu vou deixar ela contar, mas eu vou dizer uma coisa pra você. Você falou de carta aí, a gente trocou carta. Trocou. Carta de verdade, mas eu vou deixar ela Olha contar. aí. Escrita, mas eu vou deixar ela contar a história. Correio. Como é que foi essa Bom, história, Mimi? A gente se conheceu, primeiramente, meu pai veio aqui, né? Veio aqui pra região pregar, veio aqui na igreja deles pregar. Eu não conhecia, não tinha nem ideia da existência dele, da mãe dele, de ninguém. Mas aí meu pai veio uma vez, veio uma segunda vez. Quando meu pai vem a segunda vez aqui para poder ministrar, ele chega lá em casa, lá em BH, e fala assim, ó, conheci uma família muito legal, um pessoal bem gente boa, e eu acho que compensa vocês acompanhar eles na internet, segue eles lá, é uma família bem legal. Aí tá bom. Mal sabíamos. Fomos, seguimos, minha mãe, a gente seguiu quem a gente achou ali, que foi hoje a minha sogra, o Moisés e a irmã dele, né? Que ele tem mais irmãos, mas aí eu achei os 3, eu segui eles. E daí a gente começou a conversar porque eu vi um story que meu pai tava aqui, gravando um vídeo com ele pro YouTube. Esse vídeo até hoje tá no ar. Inclusive eles falam sobre alma gêmea. O Moisés falando com meu pai sobre relacionamento. Gente, é uma história assim muito louca. Que loucura, E aí eu vi que ele postou um story falando que tava gravando esse vídeo com meu pai. E eu votei numa enquete dele lá sobre a questão do vídeo, enfim. Acabou que é a primeira vez eu que reagi ao story dele, e aí a gente começou a conversar, foi fluindo, eu não conhecia ele pessoalmente, até que no dia 9 de novembro de 2019 eu conheci ele pessoalmente, gostei muito dele, mais pessoalmente ainda, e aí a gente começou a namorar, começou a conversar, trocamos cartas em papel, porque a gente sempre achou muito bonito, assim, essa questão de cartas, sabe? Que nem era romântico. antigamente. Aham. Muito romântico. Então, às vezes chegava uma carta surpresa dele pra mim lá em BH, chegava a minha pra ele aqui. Então a gente até hoje tem essas cartinhas guardadas, né? Exatamente. Então que foi mais ou legal. menos assim. Então, assim,
na verdade, a forma que a gente se conheceu mesmo não foi tão digital, né? Então, na verdade, o Lucinho apresentou a nossa família para ela. E aí ela começou a me seguir e Foi. apaixonou. Sei. Tinha que falar Posso isso. que foi você que apaixonou antes. Viu? Poxa. Mas o Lucinho me chamou para pregar antes de eu conhecer ela, antes de tudo. O Lucinho sabia que eu pregava e me chamou para pregar na Lagoinha no dia 9 de novembro. Daí a gente se conheceu. Foi aí que a gente se conheceu, mas sem eu e ela estar conversando ainda. De setembro a novembro, eu falei, nossa, agora eu vou pregar. Inicialmente, na verdade, ele não tinha muito interesse em mim, não, sabia, gente? Eu tinha mais nele. Ô, louco. Só que daí a gente começou a conversar, conheceu pessoalmente, aí começou a rolar o negócio. Então ele se fez de difícil, né? Funcionou a estratégia. Eu gostei primeiro. Ela se apaixonou primeiro, essa é a verdade. E eu fui muito sincero com ela que eu não queria nada, mas aí tudo mudou no dia 9 de novembro. Quando me viu pessoalmente. Viu só? Esse 1% faz diferença quando entra os 99 aí, né? Então, mas olha que legal essa história, porque, de novo, aí, pro pessoal que tá ouvindo aqui, né, ele falou Lucinho, então, a Mimi é filha do pastor Lucinho, né? Líder de jovens lá na Lagoinha, todo mundo conhece o Lucinho. E ele que indicou para você quem que você devia se relacionar. Isso é muito, muito bíblico e muito, muito oriental, né? Não sei nem se o seu Bichara vem do lado árabe também, né? Eu tenho é árabe. Libanês. Libanês, porque eu tenho bons amigos que são Bechara. Eu não ia errar o seu nome, não. Então, Bechara, isso mesmo. Tem Bechara e Bichara. Inclusive, esse é um debate. Será que é Bichara ou Bechara? O meu oftalmo é Bechara. Então, nessa cultura oriental, uma coisa que é interessante, vou colocar a pergunta aqui, porque já aconteceu comigo também, né? Nós aqui no Ocidente, obviamente, temos essa questão de que cada um escolhe com quem namora, cada um escolhe com quem casa, os pais ajudam ou não ajudam, abençoam ou não abençoam, e o moderno hoje é nem casar, né? O cara junta lá e pronto, e ninguém tem nada a ver com isso, o meu corpo é meu, essas coisas que a gente está ouvindo hoje na mídia. Eu vou entrar nesse assunto com eles, que eles falam disso nas redes deles. Então. Agora, quando você vai voltando um pouquinho para trás e vai para o conceito bíblico e oriental, é muito família, né? E nós temos aqui no Ocidente essa visão de que o pai dizer para a filha o que ela vai fazer é um absurdo. E aquelas histórias de que o cara quer ganhar dinheiro e vende a filha lá para o cara que é rico. A jovenzinha bonitinha tem que casar com um velho porque ele é rico, e o dote. Eu, longa história curta, fui convidado para fazer um casamento de uma brasileira que eu conheci nos Estados Unidos e eu acompanhava a vida dela. Eu viajava bastante naquele tempo, trabalhava no Bank of New York, ia para Nova York. Então conheci ela e ela estava numa situação muito complicada lá, tinha uma filha, um relacionamento deu errado, estava sozinha lá, chorando as mágoas. E eu comecei a acompanhar, discipular e tal. Ela é amiga de uma filha de um pastor nosso aqui da igreja, então tinha um relacionamento. E eu falei, Deus vai abençoar a sua vida, você tem que recomeçar, se converte, pega firme aí. E é difícil imaginar um futuro bom, mas Deus tem um futuro sempre melhor. O que aconteceu? Um alemão muito bem de vida, história de fada, né? O cara se apaixonou por ela, com a filha, com tudo, e falou, é você que eu quero. Ela falou, mas se você quiser casar comigo, vai conversar com o meu pastor. Nessa altura eu já era pastor dela. E aí, então, o cara veio da Alemanha aqui no Brasil, conversou, eu falei, o casamento é assim e tal. Ele era luterano, uma família cristã, bem luterano mesmo, né? Não é só nominal. Então ele tinha valores cristãos muito fortes na família. Vamos casar. Aí, ok, ela falou, você vai fazer meu casamento. E o cara ia casar, fechou um hotel em Cancún para fazer o casamento. Você ter ideia da pompa e circunstância lá, né? Então era o sonho de casado, aquele negócio na praia e tal. E eu fui para lá e falei, puxa, eu não tenho roupa para fazer casamento na praia. Então, parei numa loja lá para comprar um terno de praia, camisa branca, essas coisas aí. E a vendedora era árabe. E ela vendendo. Aí eu falei, preciso de um casamento e tal. Ela falou, vocês são engraçados esse negócio de casamento, né? Porque você fala que
o amor, que é a escolha. E o casamento é uma instituição falida no Ocidente. Olha o índice de divórcios e tal. Eu conheci meu marido no altar. Nossa. Meu pai que escolheu para mim. E hoje nós somos felizes, eu amo meu marido, ele me ama, é a coisa mais maravilhosa. Eu fiquei olhando pra cara dela assim e falei, uau, você conheceu seu marido no dia do casamento? Eu falei, no dia do casamento. Eu falei, você não acha um pouco exagerado isso aí, não? Aí ela falou, aí eu fiquei meio sem ação quando ela falou isso, sabe? Ela falou assim, olha, a pessoa que mais me ama é o meu pai. E ele sabe o melhor para mim. Eu confio no meu pai. Ele vai escolher o que é bom para mim. Essa história do Ocidente ali que o pai faz para ele, não. Ele faz pensando na filha, quem ele ama. Ele quer o melhor para ela. Então ele escolheu o melhor. Eu aceitei que aquele era o melhor e passei a amar a quem ele me indicou. E hoje nós nos amamos profundamente, nós somos felizes, nosso casamento é estável. Eu fiquei meio sem ação. Confesso que não chego nesse nível aí de indicar, de falar que tem que ser assim. Mas se você olhar, o casamento no Oriente, ele é muito melhor do que o casamento no Ocidente. E eu lembrei por causa disso, porque no fundo não foi pensando em casá-los, né? Mas o Lucinho falou pra você, né, Mimi? Olha, essa família é boa. Gostei. Você já tinha um bom motivo para poder entrar em contato, né? A recomendação Sim. veio bem qualificada. Meu pai já conhecia ele, né? Já conhecia a família, já conhecia todo mundo, então assim, foi muito legal essa proximidade. Até sobre essa questão que vocês estão falando aí, eu acredito assim que no Ocidente ele é tido como tão falido, principalmente porque as novas ideologias entraram muito na cabeça tanto das mulheres quanto dos homens, né? Então, por exemplo, das mulheres veio a questão do feminismo. Independência, você tem que ser livre dos homens, livre do casamento, livre da submissão. Então, assim, lá esse tipo de pensamento não existe. Você vai falar com uma muçulmana sobre feminismo? Não existe feminismo, não tem essa conversa, né? É exatamente o que vocês estavam falando. É um casamento arranjado, que já é o outro extremo do negócio, mas, assim, o Ocidente ele foi completamente contaminado por essas ideias anticristãs, anticasamento, antivida, antifilho, anti-tudo, né? E isso acaba que faz realmente com que o número de divórcios seja um absurdo, né? Inclusive na pandemia aumentou drasticamente o divórcio no Brasil. E as pessoas estão infelizes, né? Todo esse discurso busca para que a pessoa fale, olha, o objetivo disso é que você seja livre e feliz. Aí você pega o resultado prático, a pessoa é livre e infeliz. Você fala, então não tá fechando essa conta. E depressiva. Sim. Eu tenho uma pregação, em uma pregação e eu falo exatamente isso. Foi pregado tanto o amor próprio. Hoje em dia a gente vê textos só de amor próprio. Se ame, se cuide, se valorize, se isso, se aquilo. Em um tempo em que está sendo tão pregado o amor próprio, em um tempo em que as pessoas estão se amando tanto, por que é que elas estão tão infelizes? O índice de ansiedade, suicídio, depressão aumentou nos últimos 10 anos de amor próprio. É realmente o discurso correto? Então, eu sempre ministro isso para mostrar que essa ideia de amor próprio, na verdade, amor próprio está travestido de egoísmo. E eu vejo que, na verdade, as pessoas estão se tornando, igual o apóstolo Paulo fala, amantes de si mesmo. Nos últimos tempos, as pessoas se tornariam amantes de si mesmo. A ponto de hoje, a gente vê, por exemplo, mulheres não querendo engravidar para não ficar com a barriga grande, ficar autoestima, bonito. Continuar com o corpinho de novinha, né? Para poder fazer o que quer, sair, festar. E fala assim, não, eu não quero perder minha vida. Ou seja, a ideia... Só que ao mesmo tempo que está tendo tanto amor próprio, a gente está vendo... uma crescente onda de depressão, ansiedade, suicídio absurdo. Então o discurso, na verdade, já foi provado que é um discurso errado, que é um discurso falho. Isso veio principalmente depois do iluminismo que surgiu, que existem alguns pontos bons do iluminismo, mas essa filosofia de antropocentrismo, de tirar Deus, o teocentrismo, foi um problema muito grande que a gente viu e tem gerado assim um nível de ansiedade, um nível absurdo. Então você comentou aí sobre o casamento, as pessoas hoje, elas se deu um probleminha. Outro dia eu estava atendendo uma cliente
Ela falou assim, antigamente a gente casava, dava um problema, a gente sentava a resolver. Hoje Uhum. dá um problema, acabou, não vou resolver não. Ninguém, então assim, o egoísmo está de uma forma absurda. E assim, o nosso intuito meu e da Mimi, a gente desde o início do casamento falou, o nosso intuito, Deus chamou a gente para resgatar os verdadeiros valores do evangelho. E aí eu vejo que vocês se posicionam muito nas redes sociais, vocês falam sobre relacionamento, por exemplo, essa questão que a gente estava conversando aí do egoísmo e das pessoas olharem para si, e vocês também, eu vi que recentemente começaram a falar sobre o aborto, né? Porque o aborto entrou em pauta aí na mídia nacional, e eu vi os posts de vocês sobre o aborto, vejo que nem a Mimi falou aqui, que as ideias do feminismo hoje, apesar de ser vestido como uma ideia de não, estamos protegendo as mulheres, mas quando você pega o resultado das coisas, as pessoas não estão mais felizes e se sentindo mais protegidas, estão se sentindo piores. A dúvida que eu fiquei é: o Instagram não cancela muito vocês, já que vocês estão sempre no online falando sobre essas pautas? Rola? Vocês sentem isso? Vocês sentem essa oposição? Como é que funciona Olha, isso? só para vocês terem uma ideia do que aconteceu comigo esse ano. Eu não lembro o que eu cheguei a postar. Eu sei que eu posto, a maior parte das coisas que eu posto é relacionada a essas coisas, né? Então Uhum. sempre tá ali o Instagram em cima de mim. Mas em janeiro eu postei alguma coisa, eu não lembro se era de política, foi alguma coisa de política com feminismo, com questão de aborto, eu falei muito sobre isso. E aí em janeiro eu fui barrada de fazer live. Consegui voltar a fazer live Agora. em maio, março, Entendi, então. março, abril. Consegui voltar a fazer live. Eu não conseguia abrir a live porque falava que o meu Instagram ele era contra as diretrizes da comunidade. Ou Uhum. seja, a minha opinião ali, que simplesmente é a minha opinião. Eu não tô falando pra matar ninguém, eu não tô falando pra você fazer Aliás, você maldade tá pra falando ninguém, o eu tô dando a oposto, né? minha Você tá opinião. falando pra não matar alguém. Isso, isso, eu tô falando pra não matar, eu tô falando pra você votar certo, eu tô falando pra você criar uma família. E aí eu fiquei meses sem conseguir fazer live. E várias vezes, inclusive essa semana, eu recebi que um story meu foi removido por ser também contra as diretrizes da comunidade. Então, direto assim, você posta alguma coisa, você vai falar aborto, você não pode escrever aborto, você tem que escrever tudo cifrado, né? Porque senão eles já vão atrás de você, já tira sua live, já tira seus posts, e acontece muito, né? Exatamente. Eu acredito que o Instagram, lógico, não tem como eu provar isso, mas o Instagram ele realmente tem aquela opção do shadow ban, que eles Shadowban. colocam shadow Aham. ban, coloca a gente debaixo da sombra, justamente para assim impedir que vá crescer. Eu tenho certeza que se a gente fosse favorável a essas pautas e falasse mais sobre isso, talvez a gente tivesse um alcance até muito maior Com nas redes certeza. sociais. Mas graças a Deus a gente não depende disso, a gente depende de Deus, não depende deles fazer, e Deus assim tem se mostrado muito fiel em relação a isso pra gente. Então, vocês são muito posicionados, vocês sabem por que vocês estão defendendo as pautas que vocês defendem, vocês gostam disso e vocês não têm medo de dar a cara a tapa, acho que até porque, tendo nascido na igreja, já se acostumaram a se impor e ser criticado e vamos Já em frente. nascemos cancelados. É isso, pode cancelar à vontade que a gente já tem cara de pau suficiente para não sofrer com isso. Mas a grande maioria das pessoas não é assim, né? A grande maioria das pessoas hoje elas veem que existe um ecossistema que a gente parece uma mão invisível que vai subjugando e elas não se posicionam. E a minha pergunta para vocês era justamente nesse sentido. Como é que vocês tentam fazer e incentivar com que as pessoas se posicionem, falem daquilo que elas acreditem, mesmo sendo cancelado, como é que vocês tentam fazer para que as pessoas se posicionem e falem das convicções delas? Porque, assim, eu sigo muita gente de todos os espectros, tá? Desde os mais antes-cristãos até. E aí eu vejo que a galera de lá não tem problema em se posicionar, não. Mas a maioria silenciosa, que eu ainda acho que é uma maioria silenciosa, que tem valores familiares, tem muito medo de se posicionar e ser atropelada. Como é que a gente faz para incentivar as pessoas a se posicionarem e não terem medo desse atropelo? Em primeiro lugar, eu queria assim, eu queria, na verdade, parabenizar as pessoas que hoje estão se posicionando. Porque é muito difícil mesmo, principalmente os mais novos.
Mas a gente estava esses dias parabenizando a cantora Isadora Pompeu, que ela começou agora a se posicionar e ela teve uma mudança radical aí, e a gente gostou bastante disso. Impressionado, Ficamos né? impressionados com ela está se posicionando firme e ela tem um alcance muito grande nas redes sociais, ficamos muito felizes com isso. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. Nós tivemos eu tive assim, eu tenho vamos dizer assim, é um amigo. E ele tem uma rede social assim com milhares de pessoas mesmo. Ele é evangélico, ele alcança milhares de pessoas, é um cara muito grande no meio evangélico. Uhum. E eu tive um debate com ele. Ele falou como é que a gente incentiva as pessoas a se posicionar. Eu tive um debate muito sério e por pouco ali não acabou a gente brigando sério de romper a amizade. Porque eu falei pra ele, cara, você só se posiciona em assuntos que são confortáveis pra você. Você só se posiciona e você só entra em polêmica, porque ele falou, não, eu não entro em polêmicas, Moisés. Eu falei, você só entra em polêmicas seletivas. Polêmicas que ofendem o nome de Deus, você não entra. Polêmicas que atacam Jesus, você não entra. Mas em polêmicas que vai agradar os dois lados, não tem problema. Ou que vai agradar o outro lado, não tem problema. E aí ele falou pra mim, não, esse é o meu jeito, é o meu método, e você tem o seu método diferente, o que não divide a gente, nós temos opiniões iguais. E eu falei pra ele, assim, cara, não me desce, você tem um alcance gigante nas redes sociais e não é correto você fazer isso que você tá fazendo. Aí ele falou, cara, não fala mais sobre isso comigo, eu não quero romper a amizade e tal. E aí eu citei pra ele uma frase de Calvino. Calvino fala assim como um cão late quando o seu dono é atacado, eu seria um covarde se eu não me posicionasse quando o meu Deus é atacado. E aí eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, quando se o teu filho começasse a acusar, teu filho não, a tua esposa, se começasse a acusar a tua esposa, que a tua esposa é uma ladra, que ela roubou milhares de reais, e isso for mentira, você vai se posicionar nas redes sociais e se indispor com essas pessoas? Aí ele falou pra mim assim, defenderia, não sei o que, meio que desconversou. Eu falei, se você defende a sua esposa e se indispõe, porque ele falou que não queria se indispor, tal, porque esse não é o método correto. Eu falei, se você se indispõe por causa da tua esposa, se você se indispõe por causa do filho que você tem, por que é que você não se indispõe por causa do nosso Salvador, que é muito mais importante, muito mais glorioso, que tem que ser colocado acima da nossa família? E aí ele falou, essa não é o método. Aí eu falei assim, digo mais, você só pode pregar, como você está pregando hoje na internet, atingindo milhares de pessoas com esses seus vídeos, porque você só pode pregar e atingir esses milhares de pessoas porque você, um dia, Jesus lá atrás se indispôs com todo um sistema para permitir que você pregue o evangelho, e Lutero, Calvino, Zwinglio e vários homens ali da Reforma Protestante, eles se posicionaram contra a Igreja Romana, muitos mártires morreram na Inquisição justamente para que você pudesse hoje pregar o que você está pregando. E aí ele falou, não sei o que, não vamos discutir. Aí ele falou, tô indo pregar agora e acabou. Então, assim, a forma que eu vejo é que eu vejo assim, quando uma pessoa não está disposta a se indispor por causa de Jesus, é porque Jesus não é a prioridade na vida dela. É porque tem outra coisa que é prioridade na vida dela. Se você não está disposto... Eu não estou dizendo assim que você tem que viver em polêmica. Você não tem que ser chucro, né? Você não tem que maltratar as pessoas. Você pode se posicionar de maneira sábia e só minha opinião, tá aqui, não quero... Isso. Mas eu falei pra ele assim, as pessoas nem sabem... Eu penso sobre ele, eu não me lembro se eu falei, eu tenho conversa com ele ainda, mas eu falei assim, eu pensei, as pessoas nem sabem qual é a posição dele. Qual que é a posição dele? A respeito... As pessoas, por exemplo, elas precisam saber, não, o Moisés,
ele tem uma posição contra o aborto, ele tem uma posição a respeito de casamento homoafetivo, ele tem uma posição sobre isso. E eu falei para ele, ele falou, você quer que eu viva me pronunciando? Eu falei, não, mas assuntos de grande repercussão. Eu lembro que eu falei com ele, eu tinha conversado com ele sobre o Burger King na época. Ah, tá. Sobre o Burger King, que o Burger King fez uma propaganda com crianças, erotizando crianças no homossexualismo. E aí eu falei para ele assim, ó, eu abri o meu Instagram e eu vi vários pastores que se posicionaram e eu não vi nada dele. E aí eu falei para ele assim, aí eu liguei para ele, eu falei assim, cara, por que é que você não se posicionou em nada em relação a isso? Inclusive aquele dia a gente estava no aeroporto, eu fiquei umas 2 horas no aeroporto falando com ele. E aí eu falei para ele assim, por que é que você não se posicionou? Ele falou, você quer que eu viva me posicionando sobre vários... Eu falei, não, mas assuntos que dão grande repercussão. Assuntos que, por exemplo, esse negócio do aborto. Esse Que negócio essa do semana aborto tomou a pauta nacional. tomou a pauta. Então, assim, eu falei assim, se não... Eu lembro do exemplo de Finéias. Quando Finéias viu... o israelita tendo relação sexual com uma moabita, midianita, não me lembro se é moabita ou midianita, ele ficou tão indignado, aquilo, o amor e o zelo dele pelo Senhor falou mais alto e ele não suportou ver aquilo e ele foi lá e matou os caras. Não que a gente tem que matar hoje. Não temos que matar ninguém. É verdade da palavra. Senão vão falar que eu estou fazendo apologia a matar aqui. Mas... e eu vejo que assim, quando uma verdade divina é atacada, eu e a Mimi ficamos tão indignados, às vezes a gente não consegue nem dormir direito. E eu falei assim, cara, como é que você fica em paz vendo a verdade divina ser atacada? Você com milhares de pessoas nas redes sociais, como é que você fica em paz de não defender? Então assim, como é que eu vejo atacando a minha mãe, xingando a minha mãe, achincalhando a minha família, fazendo ameaças para minha família, falando que é uma babaca, uma ladroa, que minha mãe ela rouba, que minha mãe é isso, que atacando a minha mãe, e eu fico quieto. Isso prova que eu não amo a minha mãe. Isso prova que, na verdade, eu estou com a minha mãe por conveniência. Como é que eu fico quieto vendo a Mimi sendo atacada nas redes sociais? Se alguém começar a xingar a Mimi nas redes sociais, Mimi, você é isso, você é aquilo, teu pai é isso, eu na hora vou sair em defesa dela. Por quê? Porque eu a amo. E quando eu vejo uma pessoa que não sai em defesa do erro, sob o argumento de que esse não é um método, sob o argumento de que essa não é a melhor forma, mas na época eu falei para ele, mas existem algumas polêmicas que você entra, existem coisas que são da moda que você entra, só que isso não. Isso não pode, essa polêmica você não entra. Aí não é o caminho certo. Então eu fiquei bem... eu usei esse exemplo para te responder o porquê que nós se posicionamos. Porque simplesmente nós amamos o Senhor, nós amamos a palavra de Deus e nós não suportamos ver a verdade divina ser atacada. Aí ele falou, mas Jesus não era assim. Eu falei, pelo contrário, Jesus instituiu um novo sistema e teve que lutar contra todo um sistema religioso da época, e ele foi morto justamente por lutar contra esse sistema judaico. Ele teve que confrontar diretamente isso, e por isso que ele foi morto. Então Jesus se indispôs. Eu tenho inclusive um capítulo no meu livro que eu trato exatamente sobre isso, sobre o isentão. Bom gancho. Ele fez o gancho ideal para o assunto que eu queria puxar. Fala um pouquinho do seu livro. Demais, né? Fala um pouquinho do seu livro pra gente. Você escreveu... o Moisés lançou um livro aí, Não Seja Essa Pessoa, é o nome do livro, né? Eu queria saber sobre o que o livro fala. Aliás, fala um pouquinho desse capítulo do isentão aí, que não quer se indispor com ninguém. Qual que é a ideia do livro, Moisés? Qual que foi a inspiração para escrever ele? Então, esse livro... mostra ele pra gente também, né? Mostra ele aí pra audiência, pro povo ver. Ó. Não seja essa pessoa. Boa. Esse aqui, ó. Esse livro, eu tive aí... foi em 2 anos para escrever o livro. E o livro surgiu, na verdade, em uma oração. Eu ainda não namorava a Mimi. E quando mas eu já conversava com o Lucinho. Opa, peraí.
eu já conversava com o Lucinho. E aí, durante a oração, me veio todos os capítulos do livro. E aí eu já anotei e falei com o Lucinho, ó, tô pensando em escrever um livro, ele começou a me estimular para isso. Na época a gente conversava bastante, e ele ficava, eu falo para ele que toda semana, me enchendo o saco lá para eu escrever. Escreve, Moisés, escreve. E mal ele sabia que o dinheiro do livro ia virar pro neto dele, né? A venda do livro ia virar em fralda. Desse livro é apontar e demonstrar para as pessoas que é possível, a partir da palavra de Deus, você conseguir ter sucesso em todas as áreas da sua vida. E eu foco principalmente ali no caráter da pessoa, sabe? Então, na verdade, nesse livro eu demonstro que é possível você ter sucesso na sua vida financeira, emocional, familiar e espiritual a partir da palavra de Deus. Porque as pessoas veem a Bíblia apenas como um livro bonitinho. E eu mostro nesse livro que não, a Bíblia não é só um livro bonitinho com historinha. Eu mostro que existem verdades contidas nesse livro para todas as áreas, para a área familiar, para a área amorosa. Então, esse é o objetivo meu livro. Inclusive, eu coloco aqui, ó, atrás na sinopse do livro tá: baseado na palavra de Deus, eu demonstro que algumas crenças, valores e comportamentos enraizados em todo o mundo devem ser substituídos pelos princípios da palavra de Deus para que possamos despertar todo o nosso potencial aqui na Terra. É um pouco, vamos dizer, coach aí, mas mas é um coach do bem, É isso que eu queria perguntar. A audiência de vocês, eu vejo que eles vivem fazendo perguntas. Olha, eu mudei pra lá e eu não sei se eu vou com meu marido. Olha, o que eu faço nessa questão do meu relacionamento. Eu tava vendo ali. Então, eu queria fazer uma pergunta em relação ao povo que acompanha vocês nas redes. Eles usam muito vocês, assim, pra extrair o que vocês pensam sobre um assunto, para se posicionar. Qual que é a faixa etária? É uma galera mais jovem? Ele é uma galera que precisa? Como é que funciona isso? Olha, hoje o nosso Instagram, ele tá numa faixa etária, assim, de 18 a tipo 35 anos, né? 18 a 35 anos. Então é bem aquela faixa, assim, de pessoas que estão querendo um rumo na vida, estão precisando de um conselho, precisando de uma ajuda. A maioria sempre é mulher, né? Sempre é mulher. Em tudo tem mais mulher. Tipo, o meu Instagram é 80% mulher, o do Moisés também é 80% mulher. É incrível como parece que as mulheres, assim, elas vão atrás de conselho, das coisas, enfim. Então a gente tá aí trabalhando nessa faixa etária. A gente lida com, assim, pensa dos problemas mais bizarros, assim, as pessoas mandam pra gente. Então, desde um adolescente que está em depressão, afundado em pornografia, até uma senhora de 60 anos casada, que ela já está com o casamento acabado, não sabe mais o que fazer, o marido quer deixar ela. Então, assim, a gente pega muito essa faixa etária de muita coisa, assim, sabe? Uhum. E é mais focado em problemas de relacionamento, ou problemas profissionais, ou vem de tudo? A maioria é problema de relacionamento e problema de vida com Deus. Pessoas que, assim, falam que não conseguem orar, não conseguem ler a Bíblia, não sentem a presença de Deus, desviaram, e problema de relacionamento disparado. Tem muito problema de... no nosso canal também tem a maioria mulher, né? A maioria é mulher. Não é 80%, deve ser uns 65%. O que eu sei de estatística das redes, o Instagram tem mais mulheres como usuários ativos diários, e o YouTube tem mais homens como usuários ativos diários. Só que no nosso canal essa estatística quebra nos dois. É mais mulher no Insta e no YouTube. Eu não sei. É tudo mulher, né? Parece que as mulheres são mais... Parece que elas são mais humildes lá para ir buscar ajuda, busca conselho. Você vai olhar... já é um pouco mais... A mulher, ela pergunta. O homem não, ele quer responder. Então é típico, né? Você está andando de carro, você sabe onde está indo? Não, eu sei. Por que você não pergunta? Não, eu sei. Para e pergunta. Por que você não pergunta? É típico isso. E o homem não, eu tenho o caminho, eu sei a resposta, eu sei onde eu estou indo. Aí se perde absolutamente. E a mulher para e fala, moço, sabe como é que faz? Então isso é bem... Me ajuda Me ajuda aqui.
Talvez seja por isso que a interação, o engajamento das perguntas seja mais feminino. Eu nunca tinha parado para pensar nisso mesmo. Talvez é uma questão de comportamento mesmo, de diferença entre homens e mulheres. Mais uma questão que a mulher é diferente do homem, e isso é criado assim, né? Por isso que esse negócio de feminismo e machismo é uma construção teórica. Aliás, eu tenho um dado estatístico que eu vi essa semana. Bom, não é bem um dado estatístico, mas é um dado de pesquisa que o Jordan Peterson fala. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Mas ele fala que nas sociedades que fizeram mais esforço para ter uma igualdade, né, para as mulheres e homens poderem querer as mesmas coisas, tipo Suécia, Dinamarca, são as sociedades onde tem mais mulher buscando enfermagem, mais homem buscando engenharia, e que quanto mais você tenta gerar igualdade de oportunidade, mais você percebe que os sexos têm diferenças nas suas opiniões, nas suas opções e nas suas opiniões. São desiguais, né? Sim, existem diferenças. Não dá para querer passar a regra e falar, eles querem a mesma coisa, eles vão querer o mesmo resultado. Eu ia até falar disso. Você falou disso, eu lembrei que eu já li alguns livros sobre a questão do feminismo, e eu lembro de uma coisa que eu vi que é muito verdade. No Brasil, por exemplo, você vê muito falando assim, os homens ganham mais do que as mulheres. Mulheres escolhem muito mais pedagogia, se vai ser médica, pediatra, psicologia. Homem escolhe mais o que? São dados, isso tem estatística. Homem escolhe o que mais? Engenharia, vai ser médico, cardiologista. Então vai para essas coisas mais difíceis. Você quer fazer uma coisa mais difícil? Você quer ser um cardiologista? Você vai ganhar mais. Outra coisa, a mulher muitas vezes ela trabalha menos tempo do que o homem pela questão dos filhos, pela questão dela ter a casa, enfim. Obviamente que se você trabalha uma carga horária menor, a pessoa que trabalha mais vai ganhar mais. E não é questão de diferença porque eu sou mulher e porque eu sou homem. Mas isso é um fato. Se o Moisés trabalhar mais que eu, numa área mais difícil que eu, e eu preciso ir para casa porque eu tenho um filho, obviamente que eu vou ganhar um pouco menos, né? Então eles vêm com esses papos muito bonitinhos, muito recheados. O slogan, verdade, né? O slogan é muito fácil. O Jordan Peterson também fala isso. Esse argumento aí de que o homem ganha mais que a mulher é muito baseado numa fatia muito minúscula de homens que é extremamente workaholic, que tá fazendo tudo pelo dinheiro e que são bilionários. Mas se você excluir essa fatia de homens extremamente workaholics e pegar a média de novo, você vê que não existe essa concentração. E a maioria dos homens vai pra guerra morrer, vai trocar fio naqueles cabos de alta tensão lá em cima e morre mais cedo. Então tem uma questão de risco, uma questão de várias coisas que desconstroem esse argumento de que existe uma maldade na hora de contratar as pessoas e que as mulheres... Por exemplo, você vê mulher entrando em bueiro, mulher lá no topo de um prédio de 30 andares. Você vê mulher em navio em alto mar, ficar 30 dias lá no navio em alto mar, você não vê mulher nessas coisas, sabe? Então, assim, tem toda essa questão que você falou, são várias coisinhas que as pessoas não param para analisar. Convenientemente, elas tiram da análise para poder chegar à conclusão que elas querem. Agora, deixa eu fazer... Uma coisa também, eu tava até conversando com uma pessoa no escritório, e a gente vê, eu tava até falando assim, a gente teve ali três funcionárias ali que engravidaram. E quando engravida, elas têm direito ali ao salário maternidade durante 4 meses. Então ela pode ficar afastada do serviço durante 4 meses. Então veja, para o padrão, melhor, e eu tô falando em termos técnicos, não é se a mulher é melhor para trabalhar ou não, mas assim, vamos pegar uma mulher que é muito boa para trabalhar e um homem que é muito bom para trabalhar. Pro padrão, é melhor escolher quem? Obviamente que vai ser o homem, por conta de que se a mulher engravidar, já toma 4 meses do ano. Ela tem que ficar 4 meses parada e o padrão lá. Então assim, e isso não significa que um tem mais valor que o outro. É isso que a gente tenta explicar. É que cada um tem o seu valor na sua função. O homem nunca vai conseguir chegar ao ponto que a mulher consegue na maternidade. E a mulher nunca vai conseguir chegar em um ponto que o homem tem, por exemplo, na força física. Cada um tem a sua diferença, cada um tem valência, o seu né? Valor.
E é o seu valor, isso não significa que um vale mais que o outro. E na verdade até biologicamente, né? A mulher, ela tem uma consequência que se ela fizer sexo e ela engravidar, ela engravidou, o homem não engravida. A mulher, ela tem a consequência até biológica que ela engravida. Então, assim, são coisas totalmente diferentes. O Moisés não consegue engravidar, eu consigo engravidar. Então, assim, são coisas que são diferentes, papéis diferentes, biologicamente diferentes, e que não tem a ver com, as mulheres são piores. Não tem a ver com isso. Deixa eu fazer um contraponto aqui. Não é um contraponto porque eu concordo com vocês, mas é só para entender as diferenças e as nuances, né? Porque eu vejo isso hoje na sociedade, essa radicalização. E o que quer dizer a palavra radical? Quer dizer que você vai para a raiz. Ou seja, quando você radicaliza, você perde as nuances. Quando você radicaliza, você generaliza de uma forma muito mais baixa. Então, por exemplo, sei lá, a palavra coragem. A palavra coragem vem de cuore, que é coração. Qual que é o radical da palavra coragem? Coração. E o coração também é radical de tantas outras palavras que tem a ver com sentimento, com longanimidade, com amor. Então, quando você radicaliza, você diminui a capacidade de comunicação. Porque você tira os sufixos, né, e fica só nos radicais. Ou seja, a comunicação vai embora quando você radicaliza. E quando a sociedade radicaliza, ela perde a capacidade de se comunicar. Porque estava, por exemplo, dando o exemplo do seu amigo da mídia social. É um fato que cada um de nós tem um ministério, um chamado. Então, tem alguns que têm um ministério de... eu gosto de usar os dons que não são os de 1 Coríntios 12, que dá um monte de confusão na igreja aí, mas você pega lá os de Romanos. Então, lá fala presidir com excelência, doar com liberalidade. Então, são dons diferentes. E exortar. Então, você pega a pessoa que tem o dom de exortar. Ele vai dar uma chapada no outro. Porque ele vai falar, amigo, te manca, você não pode fazer isso, tá errado. Ele aponta. O cara que doa com liberalidade, ele dá sem perguntar muito, porque senão não seria com liberalidade. Né? Você é uma pessoa que tem dinheiro e tem a condição e o chamado de dispor daquele recurso sem fazer muita análise. Tem um exemplo muito legal hoje em dia, eu não vou dizer que isso é cristão, tá? Mas é um exemplo de hoje. Eu sou do mercado financeiro, né? Eu venho de toda uma estrutura de finanças. Deu uma revolução no mundo porque as empresas americanas que tinham donos cristãos no começo da história, há 150 anos atrás, então lá o Rockefeller era o dono da ExxonMobil. O Kellogg's era o dono do Tigre. O dono do Tigre, do cereal. Do Tigre do Sucrilhos. Então, assim, essas empresas, elas tinham donos e esses donos eram cristãos. Então, esses donos enriqueceram e, com o seu dinheiro, abençoaram. Colgate, né? Que os americanos falam Colgate. Então, o Colgate era a história típica do cara que estava lá, criança, fazendo ferry lá nos Estados Unidos, e o cara do ferry falou, garoto, você vai trabalhar? Vou. E já veja, trabalho infantil. Estados Unidos. E aí, então, quer um conselho? Dê o dízimo. Então, ele começou a dar o dízimo do primeiro dólar dele. Tem gente até que fala que o Colgate é o arquétipo do tio Patinhas lá, que tinha a moedinha da sorte. Foi a primeira moedinha que ele deu o dízimo, que era $1 e deu 10 cents. Então, e no final da vida ele estava dando 90% e ficando com 10, né? Então, essas pessoas que eram indivíduos, eles entenderam o cristianismo e humanizaram o capitalismo com liberalidade, com amor, com evangelismo, missões. Passou por uma fase de corporation nos Estados Unidos, que é tudo agora, não tem dono, né? Quem é o dono do Citibank? Quem é o dono da GM? Quem que é o dono da Xerox? Quem é o dono da Colgate? Não é mais uma pessoa. E agora está voltando de novo a ter dono. Porque agora é o Bill Gates, O Elon Musk. é o Elon Musk e é o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon. O que aconteceu com o Jeff Bezos? O cara, como uma pessoa, ele é casa e tem uma mulher. E, de repente, eles se separam, né? Então, o Jeff Bezos se divorciou da Scott McKenzie, que é a mulher dele, que ninguém sabia que existia esse nome. Agora ela é famosa. Porque na hora que eles se separam, a pergunta fica, para quem vai os direitos de voto da Amazon? E todos os acionistas deu um tilt, porque não estava nos bylaws lá, não estava
No estatuto. no estatuto, que acontece, de repente tem uma mulher que não mandava nada e agora ela tem 40% das ações. O que ela vai falar? O que ela vai fazer? O que ela vai querer? Deu um rebuliço. Agora eles estão até, tem todo o contrato e tal, porque agora, de novo, as empresas têm dono. E o que a Scott McKinsey fez? Ela falou, eu tenho um propósito. Ela herdou não sei quantos, acho que... 50 bilhões? Eu ia falar 40, mas Por aí. entre 40 e 50 é uma distância grande, uma para nós aqui. Passou de um, tá? 10 bilhões é muito dinheiro. Mas ela falou assim, o meu propósito de vida é morrer sem nenhum centavo. Eu vou doar tudo. Então, e eu não vou fazer que nem o Bill Gates faz, que faz uma análise lá, acompanha, garante que o dinheiro vai ser bem usado e tal. Eu vou fazer análise, escolhi, doei, boa sorte. Não vou mais acompanhar depois, você faz o que você quiser. E teve um brasileiro aqui que ganhou 5 milhões de dólares numa ONG do Rio de Janeiro, nas favelas. Chegou lá um cara, fez um monte de perguntas, ele foi respondendo, ele não sabia o que era. Pergunta, no final, ok, você foi selecionado, 5 milhões de dólares. Ele quase falou que ele não dormiu aquela noite. Então, assim, voltando para o ponto, uma pessoa que tem esse chamado de exortação, ele com certeza vai ser mais agressivo e aguerrido nas posições. Uma pessoa que tem um chamado de liberdade, ele vai ser mais compassivo, de liberalidade, né? Vai ser mais amoroso, vai ser mais perdoador, vamos dizer assim. Quando radicaliza, some esse espaço. Então, eu acho que tem que entender assim, um pouquinho que é o momento que nós estamos vivendo, em que tem gente que realmente pode ter um ministério que não é tão de confronto. Porque ele está lá falando do amor, está falando da graça, ele está sendo uma mão estendida. E tem outro que é o ministério que está lá batendo sempre em alguém. Agora, na hora em que você radicaliza e que a sua fé é posta em jogo, você não pode se omitir. Seja um, seja outro. Não pode relativizar, Você não pode ficar quietinho para ser bonzinho. Porque tem um cara que quer ganhar dinheiro sendo chato. Vamos combinar aqui que tem uns crentes aí que gostam de fazer a polêmica, porque é isso que gera engajamento e lead. Então, nós tem programa de rádio aí que vive da briga. O cara quer só criar conflito para poder gerar audiência. E tem outros que têm esse lado de não vou ser o isentão aí, né? Vou ficar aqui bonitinho, de bem com todo mundo, para não brigar com ninguém. Que eu acho que esses dois extremos são totalmente equivocados. Agora, e no meio do caminho, né? Então, eu coloquei todo esse argumento aqui para dizer, você se posiciona onde, hein? Você está num chamado de exortação ou no chamado da liberalidade? Entendi. Você está falando de mim, né? Seu ministério. O nosso ministério, ele está mais na exortação. Vocês se posicionam bem posicionado. Mas eu achei muito interessante isso que o senhor falou, essa questão de nós entendermos que cada um tem um chamado, os dons lá de Romanos, cada um tem um chamado. Inclusive, em uma conversa com esse rapaz, eu falei para ele, eu entendo que o teu chamado, ele falou, eu também entendo o teu chamado. Só que entrou o ponto aí que você falou, tem uma hora que você não pode omitir a tua fé. E só Deus conhece o coração da pessoa, se ela não está fazendo aquilo para não perder seguidor, ou se por quê. E também assim, daí ele falou para mim assim, mas existe uma questão de causa e efeito, e eu sei que eu estou trabalhando muito bem nisso, tal. Eu falei, cara, não tem assim, sabe? Existe esse ponto que o senhor falou, e eu acredito, eu concordo plenamente com o senhor, de que existe um momento em que você não pode deixar de falar. Por exemplo, o cara chega por exemplo, eu tô aqui no programa com vocês e vocês são ateus. E aí vocês falam para mim assim, Moisés, mas e você? Você acha que a gente vai pro inferno? Aí eu falar assim, não. Existem alguns ateus que não é bem por aí, eu começar a tentar tabelar, eu não preciso falar diretamente, você está condenado pro fogo do inferno, mas eu acredito que eu posso, assim, falar assim, eu creio em uma Bíblia, eu creio na palavra de Deus, e o que a palavra de Deus diz a respeito de quem não aceita Jesus é de que essas pessoas não herdarão. Então, assim, existem verdades basilares do evangelho que não podem ser negociadas com método e tudo. Porque senão você vai estar levando a pessoa literalmente para o inferno.
Mas nós, assim, o nosso ministério ele é mais de realmente exortação mesmo, né? E a gente vê, na verdade, que com esses jovens de hoje em dia, gente, sinceramente, não dá pra levar muito no amorzinho, não. Fala Tem que reto. bater de frente, porque eles te peitam. Eles acham Eles são que já muito sabe dono da tudo, eles verdade, acham né? que- Muito. E eles acham que, assim, se você não seguir os mandamentos de Jesus, você mesmo assim tá salvo, tá tudo certo. Então, assim, você tem que ir de frente mesmo. E é o que foi falado no início aí. Não, nossa, fugiu agora. Ele tinha falado no início sobre. Poxa, me fugiu O quê? agora. Da Mas ele maioria tinha, a gente já silenciosa? tava. Da maioria das pessoas que não se posicionam? Exatamente. Aham. Exatamente. Que os outros se posicionam. Por que Sim. que eles têm coragem tanto de atacar a nossa fé e eles não têm essa de não, vamos ser mais assim. Mas eles atacam diretamente. O Felipe Neto esses dias gravou um vídeo falando de Levítico. Algumas pessoas olham para mim e falam, cara, você tá vivendo disso. Não, trata com amor. Cara, é com amor, mas o amor é falar a verdade. A verdade é o amor. Se eu deixo de falar a verdade, eu não tô amando. Quando eu tenho meu filho, quando meu pai me amava, ele me corrigia. O Senhor, a Bíblia fala que ele corrige aqueles que ele amam. Então, assim, é o que você falou no início. Eles têm coragem de se posicionar, falar mal da Bíblia, falar que pode tudo, falar que na verdade a gente é retrógrado. Eles têm coragem de se posicionar contra nós. Mas nós não temos coragem de nos posicionar não contra eles, mas a A favor da favor do que verdade. a gente pensa. É isso aí. A favor da verdade. Uma das coisas então que eu acho que esse é o ponto. Então, uma das coisas que eu vejo muito, e principalmente, eu até peguei o livro aqui do pastor César, de apologética, né? Porque foi um pouco do assunto que a gente entrou com ele. Os cristãos não estão preparados o suficiente. Você citou o exemplo do Felipe Neto falando de Levíticos. A galera não tá nem preparada para saber o contexto do que está sendo falado e muito menos preparada para conversar de uma maneira democrática, amigável, mais firme sobre o que a gente acredita. E aí, para não passar vergonha, acaba se omitindo, acaba ficando quieto, porque fala assim, não vou apanhar e vou Também. passar vergonha ao mesmo tempo. E aí, como Também. vocês têm uma Também. audiência muito jovem, vocês tentam treinar eles nesse sentido, assim, de olha, se defende assim, fala isso, fala com amor, mas ó, é isso que a gente acredita. Vocês tentam preparar as pessoas nesse sentido? Então, na verdade, assim, você falou uma coisa interessante, as pessoas não têm preparo nenhum. E um dos motivos que eu criei esse meu novo canal no YouTube, porque eu e a Mimi temos um canal junto, mas agora eu fiz um canal particular meu, foi justamente para eu combater as coisas erradas, apresentando a verdade, e automaticamente fazendo esse papel que você falou, que é ensinar as pessoas a se defender. Uma pessoa, para você ter uma ideia, mandou para mim lá no comentário, Moisés, você não tem ideia de como esse vídeo me ajudou sobre o Felipe Neto, porque eu estava confusa. Eu estava confusa sobre o que ele falou e eu estava quase acreditando no que ele falou. Eu sou uma recém-convertida. Então é necessário pessoas que falem a verdade para que as pessoas possam não se apostatar da fé. Por exemplo, o Felipe Neto falando lá de Levítico, quando ele fala de Levítico, a mulher falou para mim assim, eu fui lá conferir se o que ele falou era verdade. E eu vi que realmente na Bíblia está escrito que não pode cortar a ponta do cabelo, que você não pode comer algum tipo de animal e de homossexual. Por que a gente só é homossexual e não segue aqueles outros dois? Eu fiquei confusa e quase que eu caí na conversa dele. Então o meu vídeo fez ela entender todo o contexto bíblico em relação a isso, a diferença lá entre leis cerimoniais, leis civis, leis de vestimenta, a diferença do contexto da época, para que ela não fosse engodada pelas mentiras do Felipe Neto. Então, por isso que é muito necessário falar isso, e esse ensino que eu tenho transmitido, a Mimi transmite no Instagram, eu transmito às vezes pelo meu vídeo no YouTube, eu e ela transmitimos no nosso canal do YouTube, já é um tipo, entre aspas, de escola, para que essas pessoas aprendam a se posicionar quando são confrontadas. Então eu acredito que é basicamente isso. Eu achei legal o que o pastor falou aí também sobre a questão de tem pessoas que gostam de viver disso
para crescer na rede social. Eu tive também um problema com um rapaz. Esse rapaz era muito próximo de mim. Ele, inclusive, esteve comigo no meu casamento. Ele veio no meu casamento, de poucas pessoas que vieram no nosso casamento. E esse rapaz, ele começou a viver, sabe? É o tipo abutre, sabe? Começa a viver tipo urubu. Só vem quando tem carniça. E aí, ele começou a falar mal de tudo que é fala. Por exemplo, pega uma fala minha aqui na live Tira de que a gente está contexto. fazendo e tira de contexto e fala mal. Ou eu realmente falei uma besteira na live aqui, e ele já pega isso para me chamar de herege e tal. E ele começou a fazer isso com pastores que são referências no Brasil. Pessoas que, assim, pode ter falhado em um determinado momento da pregação, pode ter falhado em uma expressão que usou, mas que não são hereges. E aí, ele começou a postar isso e muita gente começou a seguir e tal, e ele postava, até que um dia eu cheguei nele e eu falei, cara, isso aqui que você está fazendo não está certo. Depois do nosso casamento, eu falei, o que você está fazendo não está certo. Você está vivendo como o pastor falou, você está vivendo de abutre, e isso dá engajamento sim, mas isso é muito perigoso o que você está fazendo. Você está causando divisão dentro da igreja. Já não basta os ímpios que lutam contra nós. Agora a gente tem dentro da igreja pessoas que lutam contra os próprios irmãos. Você lutar contra Felipe Neto é uma coisa. Você lutar contra o pastor Silas Malafaia, Cláudio Duarte é outra coisa. Os caras são referências. Não vou dizer que um dia ou outro o cara não pode falar uma besteira no culto, falar uma coisa errada, assim como eu já fiz, assim como eu já errei. Mas assim, você lutar contra pessoas que estão dentro e viver disso, né? da nossa cosmovisão cristã é uma coisa. Então, aí ele começou a viver disso. E eu falei com ele, eu falei, cara, você tá fazendo errado. Isso que você tá fazendo tá errado, não tá certo. Aí depois que ele fez isso, eu ainda dei uma chance pra manter a amizade. Mas ele continuou. Aí eu falei, cara, você tá maluco? Ele falou mal da minha família. E falou pra mim mal da própria família da Mimi. Mas assim, coisas assim irrelevantes. Talvez uma visão assim escatológica diferente que o irmão dela tinha sobre um assunto. Bobagens assim, sabe? Coisas que não vão influenciar na nossa salvação. E não só isso, mas ele... E aí eu falei, cara, você está agindo de uma forma muito errada. E é o que o pastor falou. Pessoas que vivem, rádio, não sei, canal no YouTube, tudo, que vive só de carniça e falando mal, e sem nenhum objetivo de edificação. E você vê os comentários lá nas coisas que ele põe, os comentários é só isso mesmo, tem que acabar com esses caras. E os caras são nossos irmãos em Cristo. Então, assim, uma coisa é você lutar contra ímpios, outra coisa é você lutar contra os próprios. Uma coisa é Absalão dividir o reino contra Davi, outra coisa é Davi lutar contra Golias. Então, assim, eu acredito que esse ponto é muito, muito importante mesmo que o pastor falou, de tomar cuidado para você não fazer disso uma profissão para você crescer e engajar na rede social. Eu combati, por exemplo, meu objetivo no canal no YouTube, combati o aborto, combati a questão da Bruna Carla, saí em defesa da Bruna Carla, que teve uma posição louvável, saí em defesa agora da Bíblia, nesse caso que o Felipe Neto falou. Então o objetivo é apresentar a verdade lutando contra o que os ímpios têm feito contra a igreja. Gostei do seu contraponto, viu? Gostei. E vou dar mais uma aqui, aproveitando meus cabelos brancos também. Mas não é contraponto, não, tá? Eu concordo com você. Não, tamo junto mesmo. Outra coisa que eu aprendi no tempo aí, aliás, essa aí, de novo, umas pessoas mais doces que eu conheço é o pastor Márcio Valadão, né? Ele é uma pessoa... É difícil não gostar dele, né? Brigar com o pastor Márcio, o cara tem que ser ruim, né? O cara tem que ser ruim, porque ele... Tem que fazer o esforço. Ele tá sempre ali, querido, amado, ele fala... Eu amo o pastor Márcio. Então, e eu vou falar aqui da Bíblia JFA, uma coisa que eu faço bastante na hora do estudo é pegar lá a palavra que eu quero procurar e ver todas que estão na Bíblia, né? Fazer a concordância. Então, se você pegar na Bíblia JFA lá e colocar com mansidão e ver onde aparece essa expressão com mansidão, tem 3 versículos.
O primeiro deles é 2 Timóteo 5, que fala: instruindo com mansidão os que resistem, se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Então o contexto aqui é, se você quer converter alguém, você não pode brigar com ele. Você tem que mostrar que você ama a pessoa, mesmo que você não concorde. Então, quando a pessoa resiste, a primeira tendência de você é escrachar o indivíduo. E eu conheço um monte de pastor que é bom de oratória. Em vez de estar dando argumento, ele vai quebrar a perna do cara. Já que ele está resistindo, eu vou lá destruir a pessoa. Então, é jogo de palavra. Quem sabe falar melhor, fica sem argumento o outro. E aqui está falando com mansidão aquele que está resistindo, para ver se você converte ele, arrependimento. O segundo é Timóteo 1:21, que fala, Tiago. Tá bom, leu aqui. Tiago 1:21, que fala, pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Aqui o foco sou eu, né? Eu estou tendo que receber com mansidão uma palavra que me é dada e que está batendo com a imundícia e o acúmulo de malícia. Acho muito legal essa frase, porque o mundo de hoje está cheio de malícia. Então você já está treinado a olhar a pessoa com uma segunda intenção. Você já está pensando sujo quando fala uma palavra. Alguém comete um erro qualquer de português, você já malicia o que ele está falando. Nós temos uma sociedade encharcada em malícia. Então, quando alguém nos exorta, eu recebo com mansidão a palavra para que ela salve a minha alma. E o terceiro, que é o que eu acho mais famoso, 1 Pedro 3,15, fala, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Então, esse aí eu até acho que você está mais em cima desse aí, né, Moisés? Quer dizer, quando a pessoa pergunta, questiona, né? Por que você é assim? Por que você faz assim? Por que você está agindo dessa maneira? Eu vou responder com mansidão para que o argumento fique bem. E o Jordan Peterson é um cara que meu filho gosta muito, né? Eu comecei a olhar por causa dele mesmo. Ele tem essa característica, ele consegue responder as perguntas sem brigar. Os caras ficam tentando... E a galera vai no pescoço dele, vai pra tentar... cutucar, e ele vai com mansidão. Então, isso é uma maneira tão forte. Não quer dizer que você está se omitindo, não quer dizer que você está deixando de responder, fugindo do ponto. Você bota o dedo na ferida, mas você bota assim, querido, agora vai doer bastante. Tum! Né? E essa capacidade de fazer com mansidão, acho que é muito cristã, né? Muito cristã. Então, por isso que eu falei, gostei do seu contraponto aí. Bom, gente, estamos chegando ao final da nossa entrevista aqui, da nossa série de perguntas e respostas. Passa rápido, né? Passa, foi 1 hora já, assim, ó. É que vai falando, vai emendando um assunto no outro. Até tinha coisa que eu queria perguntar, mas vamos trazer eles de novo para continuar o assunto, perguntar as novidades na próxima temporada. Eu termino aqui com uma série de perguntas, assim, jogo rápido, só para descontrair. Vocês respondem da maneira que vocês querem responder, tá bom? São 5 perguntinhas rápidas, fiquem à vontade. Posso mandar ver? Tem algum comentário aí? Pode sim. Eu só um detalhe, eu achei muito importante isso que o senhor falou, pastor. Eu acredito que existe uma questão ali do discernimento do momento. A Bíblia fala que o sábio sabe o tempo e o modo de agir. E eu acredito que existem momentos que talvez você precisa ter um pouco mais de força nas palavras, e existem alguns outros momentos que você precisa ir mais de leve. Por exemplo, o apóstolo Paulo falou, eu entreguei Himeneu e Alexandre a Satanás, porque eles abandonaram a fé, tal, amaram mais as paixões desse mundo. Mas, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo também, em uma de suas cartas, ele falou, quando o rapaz lá teve relações sexuais com a madrasta dele e tudo, ele falou assim, gente, eu falei na outra carta, mas
pega leve com ele aí e tudo. Então eu acredito que existe aí esse discernimento da gente de realmente saber o tempo e o modo, a forma de agir. Mas eu acredito que é muito, muito sábio. Uma vez o meu irmão, inclusive, me corrigiu. Ele falou, Moisés, eu acho que você está indo muito com sede no pote, vai mais devagar. E ele falou exatamente essas palavras que o pastor falou, mansidão, ele usou a palavra temperança também. Eu acredito que, inclusive, pessoas com mais idade como o senhor têm essa experiência e consegue ter mais controle e equilíbrio do que nós que somos jovens, estamos com os impulsos ali, os Ó, Moisés, eu te entendo muito bem, viu? Eu te entendo muito bem, porque às vezes eu vejo uns negócios na vontade de ir no meio, mas aí eu tento pensar no meu pai, porque a gente vê as pessoas que estão mal intencionadas, Eu né? acredito que a questão aí é o discernimento mesmo do tempo e o modo de agir, como falar. E eu já vi o Jordan Peterson. Jordan Peterson é absurdamente surreal o domínio que ele tem e equilíbrio emocional. Mas eu já vi vídeo que ele perde a linha, viu? Eu já vi vídeos que ele perde a linha. Tem uma menina na Austrália, que ele tá num programa na Austrália, e a menina fala, você que é um patriarca tirânico, imundo e sujo, blá, 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 fala meia hora mal dele. O que você acha sobre isso? Ele fala, como é que você quer que eu responda democraticamente a sua opinião e não a sua pergunta? E aí ele ficou irritado. Ele falou, não vou responder você porque não tem pergunta, aí só tem ofensa. E próximo. Eu já quebrei a cara muitas vezes, por isso que ela ficou assim, inclusive. Então, essa é a vantagem. Você vai quebrando a cara e vai aprendendo, né? Então, eu não nasci assim não, viu? Eu nasci sanguíneo. O tempo vai melhorando, né? Eu tento... Mas, ó, gostei do que vocês falaram realmente. Eu acho que vocês são uma voz para essa geração. Eu falar isso tem uma posição, vocês falarem isso é outra posição, porque vocês estão bem mais, primeiro, para os iguais, né? A Bíblia fala que uma geração declara outra geração, então acho que a força da geração dentro dela é muito grande. Vocês falam para os iguais e são referência para os mais jovens também. Então, E Deus eles estão abençoe. inseridos no dia a dia do pau quebrando dentro das redes sociais, né? É mais fácil você estar com mansidão ali quando não tem 300 comentários te cutucando, o outro te cancelando, manchete tirando você de contexto. Eu fico imaginando, sei lá, um exemplo nada a ver com a igreja, mas o Neymar, por exemplo. Nada a ver com a igreja mesmo. Nada a ver com a igreja, mas ele apanha todo dia de fora de contexto, de gente falando. É só um exemplo que eu consegui pensar aqui na hora de alguém que tem que, tipo assim, ele tenta se controlar porque o tempo inteiro ele tá apanhando. Então, eles estão no dia a dia da mídia social, vai dando uma irritação, o sangue ferve uma hora. Vamos lá. Vamos lá, as perguntas finais. Bora lá. E aí, vocês podem responder em conjunto, cada um pode responder uma vez, vocês fazem como vocês acharem melhor. Uma viagem para qualquer lugar, para onde vocês iriam? Israel. Eu sabia que ia vir Israel. Fala, só um parênteses, Mimi, por que essa paixão por Israel aí? De onde surgiu isso? Por que você gosta tanto de lá? Desde criança eu sempre tive isso, assim, não teve um momento da minha vida que eu passei a amar Israel. Desde criança eu sempre amei, desde 5 anos de idade, meu pai conta já as histórias que eu queria ir para Israel, queria morar em Israel, queria falar de Jesus para judeu, para muçulmano. Então, assim, isso sempre existiu dentro de mim. Eu acredito que pode ser colocado pelo próprio Deus, com certeza. Até porque a gente é muito escasso de missionários para judeus especificamente. Hoje em dia é mais escasso. A gente vai você vai para Israel, né? A gente é muita gente. Bom, eu casei com uma judia, né? A família dela tá lá. Por isso Israel, meu sobrenome também tá lá. Também. Aliás, o sobrenome dele é maravilhoso. O sobrenome é Shmayev. Shma é ouvir em hebraico, né? E Yahvé é Deus, né? Então, Shma e Yahvé ouve, ó Deus. Quer dizer, você já nasce com um sobrenome desse, você já tá predestinado mesmo. Não vamos entrar em polêmica, pai. Uma coisa que motiva vocês, ou que mais motiva vocês, ou pode ser no caso de cada um aqui, estamos em 2 aí, vocês podem responder como preferir. No meu caso, a única coisa, gente, que me motiva pessoalmente, assim, a literalmente viver, a prosseguir, é a esperança de um dia ir morar com Cristo, a esperança que Cristo ele se entregou por mim. Eu não tenho outra esperança, gente, na terra, a não ser Jesus, não. Tem dia que eu falo, Jesus, hoje eu tô levantando da cama simplesmente porque o Senhor existe, porque o Senhor é minha força hoje mesmo. Então, assim, eu acho que motivação, Cristo.
Eu acho que a motivação é Cristo e, assim, o olhar para a vida eterna, né? Eu acredito que esse olhar para a vida eterna, isso aí inspira a gente a fazer o que a gente tem que Muda, fazer né? aqui, muda a nossa visão até de mundo. Quando eu passei a olhar para a vida, apontando para a vida eterna, parece que dá um novo sentido à nossa vida. E Tem um se- livro, inclusive, do John Bevere, que se chama Movidos pela Eternidade. Fantástico. Muito legal. E se isso é o que mais motiva vocês, o que que mais irrita vocês? Cara, o que mais irrita a gente, eu acho que é para ambos, é, é ver as pessoas distorcendo a verdade divina. Uma coisa que me irrita muito é ver as pessoas relativizando o evangelho. Isso aí irrita muito. Irrita muito ver o pessoal caindo em conversas muito superficiais. Uhum. Golpes claros que o povo Por incrível vai... que pareça, eu posso ser até mal interpretado por isso, mas uma coisa que me irrita é a moda. É. Em que sentido? moda. Coisas da moda, assim? O que tá na modinha? A moda em si, de 2000 e principalmente aí 2005 para 2020, as pessoas não percebem, mas elas têm começado, por exemplo, o homem a virar mulher, no sentido assim de feminilizando o homem e masculinizando a mulher, essas novas modas, feminismo, tanto a ideologia de gênero, mas a moda em si me incomoda, Que sabe? acaba produzindo várias pessoinhas iguais que seguem a mesma moda. As Que pessoas segue o mesmo padrãozinho. não são mais elas, né? Mas perdeu a seguem uma identidade. moda. Todo de esse tudo, não só pacote- de roupa. Todo esse pacote Tudo, cultural tudo. woke, assim. Woke. Woke Esse progressista, pacote cultural, até mesmo roupa. Existe. Eu falo pra mim assim, a gente dependendo da pessoa que a gente olha, a gente, A já, fa- roupa a gente, a gente já fala assim, cara, essa dá pra pessoa saber tudo. provavelmente é assim assado. Ela Dá- vota assim, ela dependendo pensa da roupa, assim, ela compra isso, a gente já sabe todo o pacote. Roupa, cabelo. A Aham. pessoa admira tal pessoa, ela é assim. Então, assim, o que me irrita hoje é um pouco essa moda, essa falta de identidade, sabe? De você falar, cara, eu vou me vestir como assim, como é a minha identidade. Eu não vou ficar indo só por padrãozinho, eu acho que isso irrita muito a gente. Entendi. É moda no sentido de. É um pouco até polêmico isso aí, né? Não, mas tá ótimo. Pode ser mal interpretado, pode ser mal interpretado. Não, eu entendi o que você falou. Você não tá dizendo isso especificamente em relação a uma roupa. Você tá dizendo a todo um pacote cultural que a pessoa acaba É assimilando um padrão. e se transforma mais um e perde a sua identidade própria. Qual a rede social que vocês mais gostam de usar e por quê? Ou se cada um tiver uma também. A minha é o Instagram. Acredito que é de nós dois é o Instagram, né? Eu acredito que a de nós dois é o Instagram, mas eu tô assim, embarcando agora mais pro YouTube, sabe? Venha. É, Venha. Onde nós estamos aqui. Venha para o YouTube. O Google é mais legal que o Meta. Não tô zoando. A sua meta é o Google. Mas é no YouTube mesmo. E se essa é a que vocês mais gostam, tem alguma que vocês abominam, que vocês acham que não presta pra nada? Ou que não gosta, Ou né? que não gosta, Eu acredito que o TikTok, ele é uma grande ferramenta pro mal para a maioria das pessoas, porque a maioria não sabe usar, então para a maioria das pessoas pode ser um grande de um mal. eu acredito que você colocá-lo numa balança, o TikTok ele mais faz mal do que bem. Se você falar 90%. Por exemplo, eu não tinha TikTok. Eu nem tenho TikTok a conta, mas quando eu abri o TikTok, as coisas que aparecem são coisas muito fúteis. Mas muito fúteis E mesmo. muito obscenas também. Dizem Pra que é de criança de propósito. 12 anos aparecem aquelas coisas. Não só dizem que é de propósito, como dizem que se você abre o TikTok sem logar num outro país oriental, aparece gente fazendo matemática, aparece gente fazendo engenharia, e quando você abre num país ocidental, aparece gente fazendo dancinha e mostrando a bunda. Então, tipo, dizem que é por engineering, não é por acaso isso. Tanto que o FCC essa semana mandou uma carta pro Zuckerberg e pro presidente do Google pedindo para tirar pro Tim Cook e pro presidente do Google pedindo para tirar o TikTok das stores.
pela quantidade de dados que eles estavam coletando das pessoas e o tipo de conteúdo que eles estavam influenciando. Eu li essa notícia, eu não sei quanto disso tem verdade, mas estava na BBC. Deve ser verdade. Não, é mandar a carta até pode ser. A motivação da carta que tem que ver, né? É. O TikTok é chinês, Você perde né? muito tempo. Sim, com certeza. 3 hobbies que vocês gostam. TikTok. TikTok, moda. Então, é a verdade. O que nós dois temos em comum, eu acredito, o primeiro é ler, com certeza. A gente gosta de ler. A gente gosta muito de ler junto, estudar junto, ler mesmo. Conversar sobre livros, sobre Bíblia é o nosso maior hobby como casal. Assim. Ler, a gente gosta muito de ler e nós gostamos também muito de ficar assim em casa, às vezes sem, tipo assim, de boa, sem fazer nada, sabe? Conversando. Tipo assim, desligar o Instagram e a gente às vezes fala assim, ó, vamos largar o celular num lugar e ficar tranquilo, porque a gente que vive muito na rede social, isso aí satura muito, assim, sabe? As pessoas acham que, às vezes, mas assim, satura muito, chega uma hora que você, assim, parece que você pega ódio do celular. Dá até uma dor de cabeça assim, quando cara, você ouve. Eu entendo. Nossa. Tanto é que eu e a Mimi estamos competindo nos últimos dias quem fica menos no celular. Daí a gente no final do dia vai naquele. No iPhone aparece. No Digital Wellbeing. Olha só. Aí a gente vai lá no tempo de uso, a gente compete quem fica menos de tão. Às vezes organizar. Eu falei pra Mimi que a gente quer ir pra um sítio assim e ficar uma semana assim, largado lá, sem ninguém saber da gente. Legal. E o terceiro é Viajar, eu acho, né? viajar. A gente gosta de viajar entre a gente, em família, assim, tipo, a passeio e tal. Eu acho que esses são alguns hobbies. E eu consideraria um hobby pra gente também pregar, sabe? É uma coisa que a gente, Gosto. apesar de a gente fazer isso com frequência e não ser muitas vezes hobby, mas acaba virando um hobby, sabe? Você pregar aí, porque a gente ama isso. Show. E para terminar, na opinião de vocês, o que vocês esperam do futuro? Como será o futuro? O que vocês acham que vai ser o futuro? Cara, eu vejo assim, sendo sincero, assim, eu me preocupo em relação à saúde mental das pessoas, como é que vai ser o futuro. Assim, a gente vê hoje assim, criança, celular, rede social, essas coisas assim, a gente fica desesperançoso. Mas eu acredito que já está previsto o futuro pra gente na Bíblia, né? Que o amor vai se esfriar, que as coisas tendem a dar uma regredida, né? Não sei se a pergunta foi em relação a isso ou ao nosso futuro também, mas se for em relação também ao nosso futuro, eu espero ter muitos filhos, treiná-los muito também para pregar. Eu sei que o fim dos tempos está muito próximo aí também, então eu quero treinar muito os nossos filhos. Esse, na verdade, é o principal chamado de Deus para mim, eu acredito, como esposa, como mãe e também como ministro do Evangelho, assim, levar o Evangelho de Jesus. Eu acredito que os nossos filhos vão ter um papel essencial nesse tempo do fim aí que tá chegando e eu quero treinar muito bem eles. Vocês não se preocupam com o fato de ter filhos nesses tempos que parecem cada vez estar mais difíceis? Pelo contrário, a gente precisa de mais soldados para nos ajudar. Se eu estou disposta a treiná-los da forma que eu acredito que eles têm que ser na contramão do mundo, eu não tenho medo nenhum. Muito bom. Excelente. Hoje em muito dia, bom. para ser sincero, hoje em dia é mais fácil ter filho. Se você for olhar, hoje em dia para cuidar de filho, tem babá eletrônica, hoje em dia tem um monte de outras ferramentas que você consegue usar para cuidar de filho, tem um monte de coisa, tem fraldinha. Antigamente, como é que eram as fraldas? Eles falam que as fraldas elas Era de pano. era de pano. Então, mas assim, o que eu espero do futuro para nós queremos criar um exército mesmo, a gente quer continuar firme com Deus, levar nossos filhos no caminho do Senhor, o máximo de que a gente puder alcançar, para glorificar o nome de Deus. Em relação ao futuro em si da sociedade, a gente vê o que a Bíblia diz mesmo, que as coisas vão ficar mais, a rédea vai encurtar, mas a gente vai lutar ao máximo para levar o nome de Jesus para essas pessoas.
Muito bom. Quero agradecer demais a presença de vocês dois aqui. Muito obrigado por terem aqui passado esse papo, conversando com a hora aí, essa hora com a gente sobre as coisas da rede. Deixa aí o Instagram de vocês também para as pessoas seguirem, YouTube e tudo mais. Comentários finais, fiquem à vontade. Barreto, YouTube nosso é muito seu. E o meu é Moisés Bichara, e tem um canal também, é Moisés Bichara no YouTube, que é um canal pessoal. Nós temos 2 canais, então, um em conjunto e o meu pessoal. E meu livro, Ajuda esse pai de família. Com certeza. Depois manda esse livro aqui pra gente deixar aqui na nossa estante aqui, que a gente sempre pega o livro dos convidados pra falar como foi a conversa e tudo mais. Tem um livro de um monte de gente. Mas muito obrigado. Você que quer seguir eles, o link, as coisas vão estar todas aqui na descrição. Então clica aí, entra aí. Muito obrigado pela presença de vocês dois, por estarem conversando aqui com a gente, viu? Um grande prazer, uma grande honra. Tamo junto aí. Tamo junto. Obrigado a vocês aí pela honra de trazer a gente aqui, né? Obrigado. E eu peguei uns conselhos aí da mansidão, viu? Mas é importante sempre refrisar isso mesmo, pra gente não ir pro extremo, né? Mas, ó, glória a Deus porque vocês estão aí. E muito obrigado você que ficou assistindo aqui a gente Amém. até o... Amém. Obrigado vocês que ficaram assistindo a gente até o final. Semana que vem tem mais Você Está no Papo. Até lá.